tudo bem? Pra quem não sabe, eu sou a Lari, aqui da Lari Criativa. E hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês os 5 tipos de story que mais engajam. Bora! Bom, gente, o primeiro tipo de story, que é o que mais engaja, acho que até dos 5 ele é o que mais engaja, é a caixinha de perguntas. Pera. Tá, Lari, mas e aí? A caixinha de perguntas, eu coloco lá a caixinha de perguntas e normalmente não tem pessoas que perguntam pra mim ali. E agora? Bom, gente, eu vou explicar pra vocês um contexto, tá? Bem rapidamente, pra não ficar um vídeo muito longo, mas como ter perguntas na minha caixinha de perguntas? É muito simples. Normalmente, grandes lojas ou influencers, vocês podem reparar que existe todo um contexto, né? Toda vez que vai lançar uma caixinha de perguntas, às vezes tem um contexto. Com esse contexto, as probabilidades de você receber pergunta aumentam de 0 a 80%. Como assim um contexto, Lari? Vamos lá, mais uma vez eu vou dar a Freedom como um exemplo, né? Como eu faço isso acontecer na Freedom Modas. Vamos lá. Primeiro, você precisa ter um assunto, você precisa ter um porquê fazer aquela caixinha de perguntas. Não algo aleatório do nada, assim, vou fazer uma caixinha. Não. Você precisa ter um contexto. Por exemplo, eu quero saber o que as pessoas estão achando de determinada coleção. Eu não vou simplesmente começar um story e colocar lá o que você acha dessa coleção e uma caixinha de perguntas. Não, eu vou criar um contexto por trás disso e antes da caixinha. Como assim? Primeiro, vou fazer um story com alguma imagem da coleção, com alguma foto de alguma roupa da coleção que eu quero saber ali como tá desenvolvendo, o que as pessoas estão achando. Vou colocar uma foto. Beleza. Vou colocar nessa foto uma enquete ou aquela funçãozinha de arrastar de quantidade. Vou colocar ali um coraçãozinho quebrado. O que vocês estão achando dessa peça? E aí no segundo story, eu vou chegar e vou falar, gente, eu estou precisando da ajuda de vocês. Vou escrever só isso. Ué, uma loja tá precisando da minha ajuda? Como assim? No próximo story, esse story vai chamar a atenção. O primeiro story da roupa vai indiretamente mostrar sobre o que eu vou falar. Depois disso, eu vou chamar a atenção do público pra mim, de quem estiver vendo aquele story pra mim. Vou colocar, tô precisando de ajuda. Isso não é uma coisa comum. Então as pessoas vão olhar e vão falar, ué, que ajuda? E aí no outro story eu vou colocar, nessa coleção eu gostaria de ter uma ajuda de vocês, eu quero saber o que vocês estão achando da coleção, eu quero saber o que vocês gostariam de ver nessa coleção. Então é por isso que eu preciso da ajuda, porque a loja é destinada para vocês, então eu quero a ajuda de vocês. Ponto, acabou esse story. Próximo story. Vocês estão gostando da coleção? O que vocês estão achando? E põe uma caixinha. Você consegue entender a diferença de eu criar e eu preparar um território para acontecer essa caixinha de pergunta de sucesso com várias perguntas, do que eu simplesmente só lançar lá? Eu poderia colocar uma foto da coleção, de alguma roupa da coleção e colocar já uma caixinha direto. Ah, Lari, vai dar pra entender, você tá mostrando uma foto da coleção e você tá demonstrando ali que você quer saber o que as pessoas acham. Só que você consegue entender os dois pesos? Como faz diferença eu preparar o terreno para o meu público vir interagir comigo e eu simplesmente fazer lá como se a pessoa fosse obrigada a mandar alguma coisa? É diferente. E essa estrutura que a gente cria para uma caixinha de perguntas de sucesso, ela super dá certo, tá? Tudo que eu falo aqui, todas as dicas que eu dou aqui são dicas que eu já testei e dão certo, tá? Então podem ficar tranquilo. E aí, Lari, mas ainda assim não saíram muitas perguntas. Eu criei uma expectativa e tive menos perguntas. Gente, às vezes é necessário uma ajuda no Instagram. Então,
não é o fim de carreira, não é o pior tipo de coisa do mundo você ir lá e você fazer uma pergunta para você mesma. Por quê? Essa pergunta vai estimular outras pessoas a perguntarem também. Isso é da mente humana, isso é real, isso é comprovado, isso acontece. Se as pessoas veem que outras pessoas estão fazendo, a probabilidade delas fazerem também é maior. Outro porém da caixinha de perguntas, uma forma de ganhar mais engajamento ainda. Quando você responde as perguntas que as pessoas te fizeram com vídeo, você vai lá, eu estou gostando, mas eu gostaria de determinada peça nessa coleção. Eu posso simplesmente ignorar. Eu posso responder essa pergunta no direct, isso vai sim gerar um burburinho, porque vai gerar uma conversa. Então, quanto mais conversa no direct você tiver com aquele perfil, mais conteúdo seu esse perfil vai receber, vai dar certo. Só que mais do que isso, você pegar essa pergunta, por exemplo, a pessoa falou que quer um body mula manca, que é um dos que saem bastante, que é aquele de uma manga só. Eu quero o body mula manca nessa coleção, Lari. É diferente eu simplesmente escrever uma resposta, eu mandar a resposta por direct ou ignorar, do que eu simplesmente responder para a mensagem com vídeo, né? A pergunta com vídeo, falando, inclusive ela é uma das mais queridinhas de vocês, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Responder aquela pergunta com vídeo. Por quê? Vai gerar identificação. A pessoa vai se sentir valorizada por quem tá perguntando. A pessoa respondeu minha pergunta com vídeo. A pessoa respondeu a minha pergunta com vídeo e me marcou na resposta ainda. Então todos os seguidores, quem ver story vai ver que ela está falando comigo. Fui eu que perguntei. Isso vai gerar um burburinho que vai aumentar o seu engajamento, com certeza. Então foca. Criar um contexto, certo? Não se achar assim errado se você comentar, se você perguntar para você mesmo. Não tem problema, não tem problema. Se você chegar e pedir, amiga, amigo, vai lá, faz uma pergunta para mim para me ajudar. Certíssimo, você está, tá? Então vamos lá, contexto antes da caixinha de perguntas. Você ajudar o Instagram a engajar, seja você mesma ou com pessoas te ajudando. E terceiro, responder stories com vídeo. Gera engajamento, sim. Outro tipo de story que engaja bastante, que também tem muito a ver com identificação, das pessoas se identificarem com você, é compartilhar outras imagens com ideias de coisas que você acredita. Como assim? Eu no meu perfil pessoal, quem me segue no meu perfil pessoal sabe que eu reposto muita frases da Forbes, por exemplo. Porque é um perfil que eu acredito, é um perfil de gente grandiosa, de gente que tá lá em cima e eu quero chegar lá. Então tem uma coisinha motivacional, tem alguma coisa que eu acredito, eu vou lá e reposto. Outro perfil que eu acompanho muito, são dois, né, perfis que eu acompanho muito e que eu acredito muito na ideia que é passada, que é o da Mulheres CEO e o da Moving Girls, que são destinados para mulheres empreendedoras. Então tem um conteúdo que eu acredito, que eu falo, porra, que da hora, né? Então eu vou lá e eu reposto. Isso gera identificação. Quem também gosta desse tipo de conteúdo vai me acompanhar mais, vai ver mais os meus stories, vai interagir comigo nos stories. Por quê? Porque a gente compartilha das mesmas ideias. Porque eu acredito em algo que a pessoa também vai acreditar. E essa identificação vai gerar uma troca. Porque o dia que a pessoa postar algo que eu gosto, que eu acho que vai me acrescentar em alguma coisa para mim ou para os meus seguidores de eu repostar, eu vou estar lá, eu vou interagir, eu vou compartilhar, eu vou salvar, vou comentar, vou interagir. Por quê? Porque aquela pessoa acredita na mesma coisa que eu. Quando eu deixo de repostar imagens de outras pessoas, quando eu deixo de mostrar, me posicionar na internet com o que eu acredito, com o que eu acho certo, com o que eu defendo, eu deixo de aproximar de mim pessoas que também acreditam e defendem a mesma coisa que eu.
isso gera engajamento. Então, uma fotinha, Lari, que eu reposto, vai me ajudar? Vai. Não é uma fotinha, são várias ideias, né? Você gosta de challenge de maquiagem? Então vai e reposta. Ah, mas fulano, eu vou ficar divulgando fulano? Vai, divulga. Não divulgar, olha, essa fulana tal, não. Mas você mostra que você gosta daquilo, outras pessoas que também gostam daquilo vão interagir com você. E nem só nos stories, no feed também, no Reels também, no IGTV também. Tudo. Por quê? Porque você vai bater, vai ter aquele match com aquela pessoa. A gente gosta do mesmo conteúdo, a gente acredita nas mesmas coisas, em questões gerais da vida, não só na internet. E aí as pessoas vão começarem a interagir porque elas também acreditam no que você acredita, porque elas também defendem o que você defende. Isso se chama se posicionar na internet. E esse posicionamento nos stories é extremamente importante e engaja. Gente, isso agora é um dos que mais geram engajamento no Instagram. Assim como a caixinha de perguntas tá ali, ó, batendo assim. Que se chama recomendações. Como assim, Lari? Todo e qualquer tipo de recomendação é válida no Instagram, principalmente nos stories. Lari, como assim? Eu estou entendendo. Por exemplo, eu coloco no meu story: me recomendem filmes ou séries que vocês tenham assistido. Isso vai, primeiro, gerar identificação, porque conforme as pessoas vão me mandando dicas, se eu falar, eu gosto desse tipo de série mesmo, obrigada por me indicar. As pessoas que também gostam daquele tipo de série já vão se identificar comigo. Então vai gerar identificação. E segundo, que é uma das coisas mais importantes, principalmente para lojas e para quem quer crescer muito, tipo digital influencer, é o seguinte: eu fiz ali uma recomendação de filmes e séries. Eu posso ter margem, dependendo do tipo de conteúdo que eu faço, eu tenho uma margem para salvar dos meus destaques séries e filmes que eu recomendo. Então, a pessoa sabe, por exemplo, eu tenho alguém lá no meu perfil que tá fazendo isso, filmes e séries. E aí a pessoa começa a recolher, né, as indicações e comentar sobre, que é algo que eu já vi muito digital influencer, muito famoso, artista fazendo. Ah, indicaram tal filme. Eu gosto desse tipo de filme, gente. É uma coisa que é mais ou menos assim, blá 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 blá. Tá recomendando aquele tipo de filme. Na hora que eu vi esse story, eu não posso parar. Tô trabalhando, tô dirigindo, sei lá, não posso parar ali. Mas é um tipo de conteúdo que eu gosto, então já gerou um tipo de identificação. Fulano gosta do mesmo filme que eu. Então, peraí, se ele gosta desse tipo de filme, ele tem outros filmes parecidos para me indicar também. E ele tá ali falando, mas nesse momento eu não posso. Tá no story. A pessoa se ela abre um destaque falando sobre aquilo, se é um perfil que tem a ver, entendam, não vai criar um monte de destaque lá de vários tipos de recomendação, porque senão não vai funcionar. Isso tem que ser feito com estratégia. A pessoa tá lá, fez lá o Paranauê dos filmes e colocou lá no destaque. Fez um destaque, recomendações de filmes. Ainda, o destaque ele não precisa ser eterno, tá, gente? Pode deixar ali um destaque durante um mês. E aí lá no fim, falou. E lá no fim, a pessoa fala: olha, eu tô deixando no destaque essas dicas. A pessoa garante eu assistir os stories falando sobre, porque é um assunto que eu me identifico, então eu vou assistir. Mas ainda que eu não possa, ela ainda vai gerar um tráfego do meu perfil para o perfil dela, uma visita do meu perfil ao perfil dela. Porque eu não consegui ver naquele momento, mas se está no destaque, eu vou simplesmente voltar no perfil da pessoa e vou olhar os stories dela. E aí eu consigo, por exemplo, ela indicou 5 filmes, eu não vou decorar os 5. Ela indicou um filme, eu assisti. Ah, nossa, esse filme é legal mesmo. Eu vou até o perfil dela e vou olhar outra indicação. Então aí, em um story de indicações, de recomendações, ela teve a minha audiência no story e ainda teve a minha visita no perfil.
Então, recomendem coisas que vocês entendam, pelo amor de Deus. Não vão recomendar coisas que vocês nem sabem o que são. Porque se der ruim, a culpa vai ser sua. Se der bom, pode ser que você ganhe créditos ou não, né? Porque a internet tá aí, tem gente que super te dá créditos quando ela consegue alguma coisa. Mas tem gente que não vai te dar. Agora, se der ruim, meu querido, você pode ter certeza que a culpa vai ser sua. Então, recomendem coisas que vocês sabem e coisas que tenham a ver com o seu perfil. Por exemplo, o que tem a ver eu fazer um story? Eu, Larissa, não entendo de carro. O meu conteúdo no meu particular é coisas variadas, eu levo, tipo, realmente como um perfil. Tem dia que pessoal, tem dia que eu tô falando bosta, tem dia que eu tô falando de marketing, tem dia que eu tô falando... Mas todos os dias eu estou falando pelo menos uma vez sobre marketing, pelo menos uma vez sobre a minha loja lá. Então são dois nichos que eu tenho para trabalhar, para poder recomendar, para poder, né? Enfim, o que tem a ver eu chegar e recomendar tipos de carro, por exemplo? Primeiro que meu perfil não tem tanto homem. Primeiro que as mulheres que têm no meu perfil não se ligam nisso. Então, assim, vai ser uma recomendação que não vai me trazer resultados por um contexto geral. Então, façam isso com estratégia que com certeza vai dar certo. Gente, isso é algo que eu já falei em outros vídeos e eu vou repetir hoje novamente, porque é algo que vale a pena ser repetido. E também tá ali no que a gente tá falando hoje, que é o quarto tipo de story que faz sucesso, que bomba, é os stories com figurinhas e ações que o Instagram dá. Como foi lá do negócio do boi, lá, a lei do boi, não lembro como que era. Alguma coisa do boi, há um pouco tempo atrás, onde o Instagram em si aumenta o alcance de todos os stories que estão usando a figurinha. Gente, essas figurinhas, elas são real, uma escada ali para você engajar, tá? Como funcionam? Normalmente, essas figurinhas podem ser usadas para alcance, para aumentar o alcance 2 vezes, tá? Se você faz 10 stories usando as figurinhas, só os 2 primeiros são os que, na verdade, aumentam o alcance, tá? O Instagram não é ilimitado, porque senão a gente ia simplesmente usar, né, tudo em todos os stories e ia super dar certo. Mas não, né, querido Instagram, ele nos limita a 2 stories daquela figurinha. E aí ele vai aumentar absurdamente, ele vai levar o que às vezes é de 10% dos seus seguidores recebem o seu conteúdo, vai aí para uns 50% dos seus seguidores começam a receber aquele story dentro da figurinha. Quem acompanha, quem sempre continua clicando ali na figurinha, vai conseguir ver os seus stories. Tem pessoas que já vê, olha, isso aqui é coisa do Instagram, vai ter um monte de gente querendo se promover em cima disso e já nem vê. Mas quem acompanha mesmo assim, com certeza vai aumentar o seu alcance. Então, viu que tem uma coisa nova lá? Aproveite e use como estratégia. Sabendo que eles vão aumentar o alcance de 2 stories seu, coloque nos 2 mais importantes, não coloque em qualquer um. Então, utilize com sabedoria e estratégia e vai funcionar. Fiquem sempre atentas às ações que o Instagram dá para te ajudar também. Esse também é um tipo de story que engaja horrores. Aqueles que o Instagram te ajuda a distribuir mais o seu story. E para finalizar, a nossa última dica aí, o nosso último tipo de story que engaja muito no Instagram são os stories com design bem desenvolvido, gente. Mais uma vez eu falo que qualidade tá aqui, quantidade tá aqui. Mais valem 3 stories com um design bem feito, bonito, que fique agradável de se ver, do que um monte de story jogado lá, coisa nada com nada, sem paleta de cor, sem nada. Então, acreditem primeiramente na identidade visual de vocês e sejam fiéis a isso, que essas cores da sua identidade visual que você decidiu, que você achou, seja por
por aparência, seja por significado. Olha, Lari, eu decidi que eu quero essa cor principal numa paleta de cores XXX. Eu quero assim as minhas redes sociais. Isso não está limitado só ao feed, ao story também. Quem acompanha Freedom Moda sabe que a gente ali é um universo rosa e azul. Tudo rosa e azul, site é rosa e azul, logo é rosa e azul, feed é rosa e azul e o story é rosa e azul também. Então, caprichem no design dos stories de vocês. Você pode fazer um story escrevendo alguma coisa direto pelo Instagram. Só que se você entrar no Canva, você vai fazer um story mais bonito, sabe? Você ali tem dicas, já tem no próprio Canva designs prontos, na qual você consegue mudar só a cor. E aí você coloca a sua cor no dia que estiver ali na correria, que você não tiver com cabeça para criar um design do zero. Vai lá, coloca lá stories, tenham a ver com isso, isso, isso. Faz, gente, esse tempinho que você gasta fazendo um design bem desenvolvido, bem bonito, né? A coisa tem que ser basicamente isso, tem que estar bonito. A pessoa que abrir aquele story tem que querer interagir com ele. Não tem que ser só mais uma loja, só mais um perfil, só mais um nada ali sem sentido. Não tem que ser algo bem desenvolvido, tem que ser algo bem estruturado, porque isso gera até, se você é uma loja, isso gera até credibilidade para o seu trabalho. Você não é uma lojinha do Insta, você é uma empresa, sabe? E, Lari, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, acreditem, tem. Por quê? Lojinhas que estão começando agora são as que fazem story direto pelo celular. Se você faz uma coisa mais desenvolvida, você já é mais levado a sério. Além do engajamento, claro, que é o porquê desse vídeo, né? A gente engaja vendendo às vezes, né? A pessoa tá engajando e tá comprando ao mesmo tempo. E é esse o tipo de coisa que você precisa pensar. Você não precisa pensar só no engajamento, você precisa pensar no engajamento que vai te levar a vendas, lojas, né? Para quem é loja. Então, quanto mais os seus designs são bem desenvolvidos, mais a sua empresa, a sua loja é vista como uma coisa séria, como uma empresa. E aí mais probabilidade de vender você tem também. Então, tenha isso em mente, saiba fazer uma caixinha de perguntas bem desenvolvida, um designer bem desenvolvido, saiba se posicionar na internet para você gerar pessoas, para você gerar identificação com pessoas. E todas essas pequenas ações juntas, sendo feitas todas juntas, elas vão trazer muito engajamento. Lembrando que, pelo amor de Deus, não pensem que em uma vez que vocês fizerem, todo o seu Instagram vai começar a receber os seus stories, porque não vai. Isso é o crescimento orgânico, ele é uma coisa de feijãozinho. Você tá lá plantando hoje, você vai plantar amanhã, vai plantar depois, e automaticamente essa comunidade que te acompanha, que te segue, que quer estar ali, quer receber o seu conteúdo, ela vai crescer. Então não é do dia pra noite, não fique frustrado. Todas as dicas de todos os vídeos, qualquer coisa, você precisa ter constância, tá? Fez uma caixinha de pergunta hoje, não precisa fazer amanhã, depois, mas não faça só depois de um mês. Porque quem começou a se adaptar, você estimulou a pessoa a ir lá e perguntar, você fez todo um contexto, você fez do jeito certo, saiu pergunta, a pessoa no próximo mês já respondeu um monte de outras perguntas. Então, para ela não vai ser mais um hábito fazer para você. Para ela não vai ser um hábito interagir com você. Então, tenha constância. Reposte coisas de outras páginas sempre. Faça uma caixinha de perguntas pelo menos uma vez por semana. Faça enquete, sabe? Sempre que o Instagram direcionar alguma coisa nova, criar uma ação nova, participa. Esteja ali participando sempre, porque vai dar certo, entendeu? É isso. E claro, se você gostou do conteúdo, se você acha que isso vai te acrescentar,
Se você tem alguma pergunta, se qualquer coisa, comente aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, tá? Porque isso vai ajudar esse vídeo a se distribuir para geral crescer na internet, engajar muito nos stories, tá? E se você quer crescer nas redes sociais, quer ser reconhecido, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica de crescimento aqui, tá bom? Beijão, até a próxima!